O Atlético Mineiro vive um momento de expectativas e desafios dentro e fora de campo. Na véspera de um clássico decisivo contra o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Galo se prepara para um confronto que pode mudar o rumo da temporada. Enquanto isso, a torcida celebra avanços na Sul-Americana, uma nova contratação na defesa, um aporte financeiro milionário e rumores quentes sobre possíveis reforços. Confira tudo o que está acontecendo com o Alvinegro Mineiro. O Atlético Mineiro garantiu uma premiação milionária ao avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, após uma vitória sólida por 1-0 contra o Godoy Cruz, na Argentina, na volta das oitavas de final, no dia 21 de agosto. O resultado, que assegurou um agregado de 3-1, rendeu ao clube US$ 700 mil, cerca de 3,8 milhões de reais. Somando as conquistas anteriores na competição, o Galo já embolsou 16,7 milhões de reais, incluindo US$ 900 mil pela participação na primeira fase, US$ 115 mil por cada uma das duas vitórias na fase de grupos e US$ 500 mil nos playoffs. A premiação da Sul-Americana em 2025 é estruturada da seguinte forma: $225 mil para jogos em casa e $250 mil para jogos fora na primeira fase, $900 mil mais $115 mil por vitória na fase de grupos, $500 mil nos playoffs, $600 mil nas oitavas, $700 mil nas quartas, $800 mil na semifinal e $2 milhões para o vice-campeão e $6,5 milhões para o campeão, equivalente a 38,2 milhões de reais. Esse montante é um alívio financeiro e motiva o elenco a buscar o título continental, com o próximo adversário a ser definido em breve. Na última segunda-feira, 25 de agosto, o Atlético anunciou a contratação do zagueiro Juan Tresoldi, de 26 anos, por empréstimo de 12 meses vindo do Sassuolo, da Itália, com opção de compra ao final do vínculo. Natural de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, Juan começou nas categorias de base do Novo Hamburgo e foi cedido ao Grêmio em 2017. Estreou profissionalmente pelo tricolor gaúcho em dezembro de 2017, tornando-se mais atuante a partir de 2019, com 25 partidas oficiais. No Grêmio, conquistou o Campeonato Gaúcho em 2018, 2020 e 2021, além da Recopa Sul-Americana em 2018. Em agosto de 2021, foi vendido ao Sassuolo por cerca de 5 milhões de euros, mas permaneceu emprestado ao Grêmio até o fim daquele ano. No clube italiano, atuou em aproximadamente 63 jogos. No segundo semestre de 2024, foi emprestado ao São Paulo, onde disputou 23 partidas, incluindo jogos da Libertadores, até junho de 2025. Uma lesão no joelho exigiu cirurgia, e o São Paulo não renovou o empréstimo, permitindo sua chegada ao Galo. Juan substitui Igor Rabelo, negociado com o Fluminense, mas não poderá atuar na Copa do Brasil, pois já jogou pelo São Paulo na competição. Ele está em fase de condicionamento físico e deve reforçar a defesa na Série A e na Sul-Americana. O Atlético Mineiro iniciou na segunda-feira, 25 de agosto, a preparação para o clássico contra o Cruzeiro, marcado para hoje, 27 de agosto, às 19h30, na Arena MRV, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Cuca comandou um treino técnico e tático, mas enfrenta desfalques importantes. O zagueiro Lianco e o lateral direito Saravia seguem em tratamento no departamento médico, enquanto Bernard, recuperando-se de uma cirurgia odontológica, Patrick, Cadu e Caio Maia também estão fora por lesão. Juan Tresoldi, recém-contratado, não pode jogar por já ter atuado na competição. A boa notícia é o retorno de Hulk, Alonso e Coelho, que estavam suspensos no último jogo do Brasileirão contra o São Paulo. Os jogadores que atuaram por mais tempo contra o tricolor paulista realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o Cuca ajusta a estratégia para o clássico. A torcida promete lotar a Arena MRV, criando uma atmosfera vibrante para o confronto que pode ser decisivo para a temporada. A Confederação Brasileira de Futebol definiu a arbitragem para o clássico de hoje. Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, será o árbitro principal. Ele já apitou confrontos marcantes entre Atlético e Cruzeiro, como a derrota do Galo por 1-0 na Arena MRV pela 28ª rodada do Brasileirão de 2023 e a goleada alvinegra por 3-0 na terceira rodada do Brasileirão de 2024.
Na atual temporada, a BAT arbitrou 5 jogos do Atlético, com 3 vitórias, incluindo uma goleada sobre o Maringá pela Copa do Brasil, um empate e uma derrota contra o Flamengo. Essa é a primeira vez que ele apita um jogo do Cruzeiro em 2025. A escala completa, incluindo auxiliares e o responsável pelo VAR, ainda não foi divulgada, mas a expectativa é de um jogo bem conduzido, dado o histórico do árbitro em partidas do Galo. Fora de campo, o Atlético Mineiro recebeu uma notícia que pode mudar os rumos de sua sociedade anônima do futebol. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o empresário Rubens Menin, parte do grupo dos 4 Rs, prepara um aporte financeiro de aproximadamente R$600 milhões. O valor, bem acima dos 200 milhões inicialmente previstos, visa quitar dívidas críticas, como as bancárias e os certificados de recebíveis imobiliários usados na construção da Arena MRV, além de pendências com atletas e empresários. Esse investimento pode alterar a composição acionária da SAF, já que a Associação Civil Atleticana detém 25% da empresa e uma cláusula impede a redução dessa participação. Para viabilizar o aporte, o Conselho Deliberativo do clube votará no dia 4 de setembro uma mudança no estatuto que pode aumentar a influência de Menin. A notícia divide a torcida. Enquanto alguns celebram um alívio financeiro, outros criticam a gestão da SAF, com protestos recentes na sede do clube chamando-a de pior do planeta. O aporte promete reacender debates sobre transparência e governança, mas é um passo crucial para a estabilidade financeira do Galo. No mercado da bola, uma notícia envolvendo o Fortaleza agitou os bastidores. O técnico Renato Paiva anunciou no dia 21 de agosto o afastamento de 6 jogadores do elenco, incluindo o atacante Daverson, ex-Atlético Mineiro, além de Zé Wellison, Emanuel Martínez, Rodrigo Santos, Ryan Guilherme e o goleiro Magrão. Após eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, o Fortaleza foca no Brasileirão, onde ocupa a vice-lanterna com apenas 15 pontos em 20 jogos. Paiva justificou a decisão como parte de uma reestruturação, com a chegada de novos reforços e a necessidade de enxugar o elenco para melhorar os treinos. Daverson fez 26 jogos pelo Fortaleza, com 5 gols e 1 assistência, mas se envolveu em polêmicas. Foi chamado de palhaço por torcedores após prever uma final de Libertadores. Questiona-se se Daverson teria espaço no atual elenco do Atlético. Com Hulk e Júnior Santos como opções no ataque e a possível busca por um camisa 9, a volta do jogador parece improvável, especialmente por seu histórico de polêmicas, e a preferência de Cuca por um perfil mais disciplinado. Por fim, o Atlético Mineiro está próximo de um reforço de peso para a lateral direita. O clube avançou nas negociações pelo lateral Pablo Carmine Mefeio Becerra, de 28 anos, atualmente no Mallorca, da Espanha. A oferta do Galo é de cerca de 4 milhões de euros, equivalente a 25,5 milhões de reais, e a contratação pode ser fechada até o dia 2 de setembro, quando se encerra a janela de transferências. Mafeio, argentino nascido na Espanha, começou sua carreira nas categorias de base do Espanhol, onde jogou de 2007 a 2013. Em 2013, foi contratado pelo Manchester City, mas não disputou partidas oficiais pelo clube, sendo emprestado ao Girona e ao Almeria. Em 2016, assinou com o Girona, onde atuou em 47 jogos e conquistou o acesso à La Liga em 2017. Em 2018, foi transferido para o Stuttgart, na Alemanha, onde jogou 83 jogos e venceu a segunda divisão alemã em 2020. Desde 2021, defende o Mallorca, acumulando 128 partidas, 4 gols e 13 assistências. Mafeio também passou pelas seleções de base da Espanha, com 5 jogos pela Sub-17, 8 pela Sub-19 e 6 pela Sub-21, mas nunca foi convocado para a seleção principal. Sua versatilidade, com passagens como lateral esquerdo e meia, e sua experiência em ligas competitivas como a La Liga e a Bundesliga animam a torcida. Ele foi elogiado por Lionel Messi, que destacou sua intensidade e qualidade técnica, e até por Vinícius Júnior, que apesar de uma rivalidade pública, reconheceu seu talento em campo, mesmo após trocas de provocações na Supercopa da Espanha, onde Mafeio disse que nocautearia o brasileiro em 10 segundos. Um torcedor resumiu o sentimento nas redes sociais. Mafeio será uma contratação espetacular, mas ainda falta um volante e um número 9. Com Natanael como titular e Saravia lesionado, Mafeio chega como uma solução de alto nível para a defesa alvinegra, trazendo experiência e personalidade ao elenco.
O Atlético Mineiro vive dias intensos, com o clássico contra o Cruzeiro, a luta para subir na tabela do Brasileirão, onde ocupa a 12ª posição com 24 pontos, e a expectativa de voos mais altos na Sul-Americana e na Copa do Brasil. A torcida, conhecida como Massa, promete fazer a diferença na Arena MRV, enquanto o clube se reorganiza financeiramente e no mercado.